Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja repousando sobre a vida de vocês. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso e que nessa noite ainda continue maravilhoso na presença do Senhor. Portanto, te convido a louvar juntamente conosco e declarar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto é um Deus de amor, o quanto Ele tem prazer em nos abençoar. Então vamos louvar e agradecer o Senhor com alegria nessa noite. Todo o tempo, Ele é bom e assim Ele permanece porque Ele é um Deus que não muda. Em Salmos 119, 114 diz assim: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na Tua palavra coloquei a minha esperança. E esses dias a gente está vivendo por momentos que, às vezes um canal de TV fala uma coisa, aí o outro canal fala outra. Aí a rede social fala uma e a outra rede social fala outra.
Aí, às vezes, o nosso familiar aqui dentro da nossa escola faz uma coisa, mas o vizinho fala uma outra coisa e a gente tem uma opinião totalmente diferente. Mas o que eu quero te convidar é que você permaneça e que você fique com a palavra do Senhor. Que é nessa palavra do Senhor que você coloque a sua esperança. Porque realmente Ele é o teu abrigo, Ele é o teu refúgio, Ele é quem você pode recorrer em toda e qualquer situação. O nosso Deus, Ele não muda. E nós podemos confiar nesta palavra verdadeira. E nós podemos sempre dizer e cantar que o Senhor é bom. Nós sempre podemos cantar, aleluia. Nós sempre podemos bem dizer o nome desse Deus maravilhoso e poderoso, que continua cuidando das nossas vidas, que trabalha por aqueles que esperam nele, que olha por cada um de nós e conhece o mais profundo do nosso coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
submergir. A tua mão poderosa, Senhor. Me traz à tona pra respirar em mim e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Declare isso. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Seja louvado, Senhor. Seja adorado, seja glorificado. Aleluia ao teu nome. Glória totalmente a ti, Senhor. Que a nossa confiança esteja totalmente na tua palavra, que a nossa esperança esteja em ti. Um Deus que é totalmente sem limites. Deus que não tem limites para fazer coisas impossíveis, e nós cremos em ti. Tu és poderoso, tu és o nosso Deus soberano, Senhor. E nós descansamos em ti, na tua sombra maravilhosa, que nos protege, que cuida da gente, que cuida do nosso coração, que cuida dos nossos pensamentos. Senhor, nos entregamos a ti. Tu és santo, tu és poderoso, tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, receba todo louvor, toda adoração. Receba, Senhor, o nosso coração diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu venho a ti, sei que errei e me perdi. Não é tarde demais pra me aceitar de volta. Incondicional amor invada o meu ser, todo o meu viver. Seja o centro, o meu tudo. Seja o dono do meu mundo. Quero voltar ao primeiro amor. Vou me entregar, seja como for. Não é tarde demais pra me aceitar de volta. Incondicional amor invada o meu ser, todo o meu viver. Seja o centro, Seja o centro, o meu tudo. Seja o dono do meu mundo.
Damos graças a Deus por estarmos em mais esse culto ao Senhor, na esperança de que Ele nesse momento possa falar de uma forma muito direta e específica ao coração de cada um de nós. Quando abrimos as nossas Bíblias, deve ser isso que nós esperamos, que Deus fale diretamente conosco. Que Deus fale com você nesta noite, meu amado, de uma forma muito especial. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 5, e ler ali os versos 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Aos domingos pela noite nós estamos falando a respeito da série Uma Vida Sem Limites, e hoje nós queremos falar a respeito da graça sem limite. Deus tem uma graça sem limites a derramar sobre sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Romanos capítulo 5, versos 21 e 22 diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graça sem limites. O pastor Colin Williams Smith, em seu livro Desvendando a Bíblia, fala a respeito do texto de Romanos 5, a fim de nos ajudar a entender o coração da fé cristã. Ele fala sobre a existência de dois reinos, dois impérios, dois poderes, dois governos. Quem preferir pode usar um jargão mais popular, mais contemporâneo. Duas superpotências. Esse último termo é mais fácil para nós assimilarmos, porque a história mundial tem sido dominada pela ascensão ou pela queda de diferentes poderes. Primeiramente, na história do Velho Testamento, nós podemos ver a ascensão do Império Egípcio. Depois veio a Assíria e então a Babilônia. Veio em seguida os persas, depois os gregos e os romanos. Se acompanharmos a história do mundo, houve também depois a ascensão do Império Otomano. Os britânicos, os franceses, os alemães vieram depois. Aí veio a Guerra Fria, talvez esse num cenário mais próximo da nossa realidade, com os poderes soviéticos e americanos disputando entre si. E esse último, americano, permanece no poder até os dias de hoje. Mas, de certo, todos nós podemos nos perguntar, qual será a próxima superpotência a se levantar nesse mundo? Talvez, quem sabe, a China, ou até mesmo a Rússia volte ao cenário, até mesmo a Índia. Em Romanos capítulo 5, Paulo também se refere a duas superpotências que brigam entre si. No entanto, o poder que ele está falando aqui não é o político, não é o geográfico, é o poder espiritual. Um poder que tem atuado em cada cultura e em cada geração. Na verdade, de acordo com as Escrituras, cada um de nós aqui, cada pessoa que já nasceu neste mundo, pertence a uma dessas duas superpotências. Assim, se nós pudermos entender essas duas superpotências que a Bíblia ensina, que ela revela, nós poderemos também entender o nosso coração e também o mundo em que nós vivemos, e especialmente compreender a graça sem limites que Deus nos oferece, que Deus promete a cada um de nós. E quais são essas duas superpotências que nós podemos identificar nesse texto?
Primeiro, veja que Paulo escreve sobre o pecado reinando sobre a morte. E depois ele nos conta sobre a graça que reina através da justiça. Eu quero olhar para esses dois reinos, esses dois impérios, essas duas superpotências, o pecado que reina e a graça que reina. Muitos de nós podemos estar razoavelmente confortáveis em nossos pecados, como se cada pecado que cometemos fossem meras escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Afinal de contas, nós fazemos muitas escolhas todos os dias. E nós gostamos, muitas vezes, de pensar que a maioria dessas escolhas que nós fazemos, em geral, são boas escolhas. Porém, ocasionalmente podemos imaginar que na vida nós também fazemos escolhas más. E diante dessas algumas escolhas más, às vezes nós consideramos algumas delas como de fato pecado. Mas a Bíblia torna isso muito claro para nós, dizendo que o pecado é um problema muito maior do que algumas poucas mais escolhas que nós fazemos nessa vida. E por ser bem maior que uma escolha, nós podemos dizer que se trata também de uma questão de poder. Pecado reina, e reino aqui é uma palavra poderosa. Ela determina quem está no controle da situação. Ela especifica claramente quem é que está comandando a realidade que nós estamos vivendo. Me permita usar 3 ilustrações nesse momento. E mais tarde nós vamos voltar a essas 3 ilustrações para tentar dar uma imagem prática sobre o caminho em que a Bíblia está nos conduzindo nesse momento. A primeira ilustração é de uma viagem de avião. Eu quero que você imagine comigo, nós saindo naquela viagem dos nossos sonhos, para uma ilha paradisíaca. Nós estamos viajando para lá num avião muito moderno. A maioria de nós, é claro, está viajando de primeira classe, aliás, de classe econômica. Mas eu creio que alguns foram para a classe executiva. Outros estão viajando, desfrutando dos assentos luxuosos da primeira classe. E a viagem, então, ela começa com uma decolagem tranquila, com uma decolagem suave. Todos estão aproveitando esse momento de viagem, comendo a comida e participando dos entretenimentos oferecidos a bordo. Até que somos interrompidos por um forte barulho e logo se vê uma fumaça. De repente, 3 homens mascarados aparecem. Eles anunciam que estão sequestrando o avião e nós viramos os seus reféns. Alguns são reféns da classe econômica, outros são reféns da classe executiva e outros são reféns da primeira classe. Mas, na verdade, somos todos reféns. Estamos todos, naquele momento, na mesma posição. E os sequestradores, eles assumem o poder. Agora, eles estão no controle. Eles estão passando a decidir ou a determinar o destino daquele avião. E não há nada que nenhum de nós possamos fazer em um momento assim. Pois sabe que é esse o significado de reinar. O texto diz que o pecado reina. Isso quer dizer que o pecado invadiu de súbito o nosso mundo, invadiu a nossa vida. Ele está no comando e dirige a vida de todos para onde ele deseja, porque o pecado assumiu o controle.
Agora eu quero fazer uma analogia diferente. A nossa segunda ilustração é de uma cidade que foi invadida. Suponha que você viva no Kuwait. A época é o inverno de 1991. Você acorda pela manhã, você liga o rádio e ouve as notícias de uma invasão. Então você começa a olhar pela janela e ver tanques de guerra pelas ruas. É claro que você fica terrivelmente assustado por conta disso, mas não há nada que você possa fazer naquele momento, pois o país está sendo invadido, um poder estrangeiro está marchando e assumindo o controle. Agora você está vivendo debaixo de uma tirania, um inimigo está reinando naquele território. A nossa última ilustração é encontrada na história das viagens de Gulliver. Gulliver chegou a uma cidade onde os moradores eram muito pequeninos. Ele então parecia um gigante, de fato era, perante aquelas pessoas. Durante a sua visita, Gulliver ficou cansado. E quando ele estava dormindo, aqueles pequenos moradores começaram a fazer algo surpreendente. Temendo o gigante, eles subiram sobre o seu corpo como formigas sobem sobre as rochas e o amarraram com centenas de fios bem pequenos. Os fios sozinhos tinham pouca força, mas juntos possuíam uma grande resistência. E quando Gulliver acordou, percebeu que ele não podia se mover. Aqueles pequenos homens o fizeram cativo. Cada uma dessas ilustrações vão nos ajudar a entender o que a Bíblia quer ensinar quando diz: o pecado reinou. Assim, repito, meus amados, o pecado não é apenas uma escolha que nós fazemos, é muito pior do que isso, é um poder que assume o controle em nossas vidas. Às vezes nós podemos até pensar que alguns pecados parecem ser inofensivos, mas ele é como muitos fios colocados juntos uns dos outros, são difíceis de arrebentar. A questão é, em que momento nós poderíamos estar passando por esta terrível situação, ou por essas terríveis situações, onde um avião é sequestrado, onde uma região é invadida por uma força estrangeira, e onde o ser humano é amarrado por esta força. E a resposta é a seguinte: nós estamos assim quando somos dominados pelo pecado. A Bíblia é, portanto, bem clara aqui nesse momento, em Romanos capítulo 5, não apenas dizendo que o pecado é um poder, mas que se trata de um poder que tem a sua origem na atividade de uma única pessoa. E essa atividade desta pessoa foi por causa da desobediência. Observe aqui o versículo 19. Você verá que Paulo fala sobre a desobediência de um só homem. E a desobediência desse único homem fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Ele está se referindo aqui, é claro, a Adão. E você pode muito bem lembrar da história desse primeiro homem, como Deus o colocou junto à sua mulher, num jardim perfeito, onde eles podiam desfrutar de todos os produtos encontrados ali. Ele estava cercado pelas bênçãos de Deus. E Deus havia lhe dado apenas um mandamento, onde ele deveria tomar a decisão de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Adão poderia obedecer a Deus e confiar nele,
ou poderia confrontar Deus e explorar os caminhos do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu essa última opção e comeu do fruto proibido. E a partir daí, Adão percebeu que a sua escolha o colocou debaixo de um poder. Ele viu a tirania invadir a sua alma, e assim ele já não era mais a mesma pessoa que era antes do pecado entrar em sua vida. Ele teve condições, de fato, de evitar o pecado enquanto estava ali no jardim. Mas depois que passou a viver preso ao pecado, ele foi jogado para fora do jardim. Adão já não era mais capaz, por si só, de se livrar das garras desse terrível mal. Mas o pior foi que ele descobriu mais tarde que os seus filhos e todas as gerações que se seguiram ao nascerem, herdaram esta mesma característica dele. Pois quando eles cresceram, viram que também estavam presos ao pecado. Adão e Eva viram seu filho Caim ser dominado pelo mal, a ponto de matar o seu próprio irmão Abel. Eu fico pensando, meus amados, em Adão naquele momento. Talvez ele tenha dito para si: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu pensei que se tratava apenas de uma pequena decisão. Eu achava que poderia me livrar desse poder, mas agora eu entendo que nem eu, nem meu filho e nem as gerações que se seguem poderão. É claro que isso não torna Adão o responsável por todo o pecado encontrado na Bíblia, e nem que ele nunca mais poderia ser livre desse mal sobre a sua vida. Mas o fato é que agora, esse poder que veio sobre ele, passou a dominá-lo completamente, e Adão agora se inclinava para o pecado. No entanto, todo aquele poder do pecado veio por causa da ação de um único homem ter se inclinado para ele. E a consequência dessa inclinação é a morte. Porque o pecado, meus amados, leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós voltamos às nossas ilustrações iniciais, nós podemos entender que o destino final do avião sequestrado era a morte, que o resultado final da cidade invadida pelo inimigo era a morte, e que o desfecho final de estar amarrado com pequenos fios era a morte, porque é esse, meus amados, o resultado do pecado, a morte. Assim como o pecado, a morte não é uma escolha. A morte é um poder. É o que a expressão lida no versículo 21 significa. O pecado reinou na morte. E quando a morte chega, ela não vai fazer distinção se você está na primeira classe ou na classe econômica, se você vive em um casebre ou se você vive em um palacete. Não há nada que nenhum de nós possamos fazer a respeito do poder da morte. Mas então, quem pode fazer alguma coisa por nós a respeito do poder do pecado e da morte? Quando nós vemos os noticiários, quando nós vemos as informações que chegam, elas são sempre as piores a cada dia. Pecados e mais pecados são cometidos à luz do dia em todo momento. Vivemos em meio a roubos, vivemos em meio a assassinatos, a fraudes financeiras, a corrupções, e então nós pensamos, esse não deveria ser o mundo criado por Deus, jamais. E realmente não deveria ser esse o mundo. No entanto,
assim é o mundo desde que foi invadido por este inimigo. Esse é o mundo desde quando o pecado começou a reinar, desde quando o ser humano se tornou cativo pelo pecado. De certo, podemos evitar alguns pecados, mas não podemos evitar todos eles. E a razão é que o pecado reina na morte. Paulo descreve como ele se sentia diante de uma situação como essa, do pecado reinando na morte. Ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E como vimos, não se trata aqui de uma mera escolha. Há uma força dominante. Se fosse somente uma escolha, bastaria duas coisas. Primeiro, sermos perdoados pelas coisas erradas que fazemos nesta vida. E segundo, termos uma lei que pudesse nos dizer como tomar decisões melhores. Mas a minha pergunta é: o que adianta ter uma lei se o homem continua vivendo debaixo do domínio do pecado? O que adiantaria o piloto daquele avião dizer para nós retirarmos os nossos cintos de segurança e sairmos do avião, se os sequestradores estão com uma arma apontada para a nossa cabeça? De que adianta, meus amados, nós olharmos e ver e sairmos anunciando nas ruas daquela cidade invadida pelo inimigo, para que o povo comece a exercer a sua cidadania e a sua liberdade? Essas orientações são sem sentido porque não há o que fazer. Ou que adiantaria alguém falar para Gulliver se levantar do chão e sair dali, porque ele era maior e mais forte do que qualquer um daqueles pessoas que estavam ali, se ele estava impossibilitado de fazer isso? A Bíblia nos dá inúmeras instruções e leis sobre o que fazer e o que não fazer. No entanto, enquanto o homem vive dominado pelo poder do pecado, a lei nada pode fazer por ele. De certo, o pecado é uma superpotência. Porém, a Bíblia nos ensina que há uma outra superpotência. E ela se chama graça. A graça sem limites de Deus. O verso 21 diz: também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. De certo, podemos dizer que o pecado é a superpotência que impera nesse mundo, mas ele não é a única ou único poder que aqui reina. Há uma segunda superpotência, e ela se chama graça, e como falei, a graça sem limites de Deus. Por isso podemos ver um paralelo no texto entre essas duas superpotências. Nós vimos que o pecado é um poder, vimos que ele se origina em um único homem, e vimos que ele leva à morte. Mas da mesma forma podemos concluir que a graça também é um poder, e que ela se origina também em um único homem, no entanto ela nos leva à vida. Quando Paulo fala a respeito da graça, ele não está falando a respeito sobre um comportamento. Ele está falando muito mais sobre uma ação. Quer dizer, então, que ele está dizendo do poder em ação, e não de uma disposição em fazer alguma coisa. E quando ele fala sobre esse poder em ação, ele está falando da graça reinando
em nós, entre nós, aqui. E da mesma forma, como o pecado fez ou faz uma devastação por onde ele passa, a graça quebra esse ciclo, restaurando e curando aqueles que se apegam a ela. Assim, quem está sob a influência do poder do pecado, precisa agora que o poder da graça se manifeste sobre si. Eu quero voltar novamente às ilustrações que nós contamos. Suponhamos que somos aqueles reféns dos sequestradores. Eu não preciso que Deus ele sorria para mim naquele momento e diga: Marcelo, tudo vai terminar bem, fique tranquilo. Eu preciso antes que alguém assuma o controle do avião, prenda aqueles sequestradores e assim me liberte. E a mesma coisa deve acontecer em relação àquela cidade sitiada. Eu não preciso de discursos de vitória. Eu preciso de um libertador que me tire daquele lugar e me coloque em outro lugar. E ainda mais, a respeito daquele gigante que está preso. Não adianta frases de otimismo. Eu preciso que alguém corte aquelas cordas e me puxe para fora dali. A graça precisa agir com poder em minha direção e ao meu favor. Então a graça sem limites de Deus, ela não apenas é capaz de perdoar, ela destrói o pecado que está consumindo o ser humano e liberta esse ser humano. Esse foi o papel de Jesus Cristo neste mundo, confrontar e destruir as fortalezas do maligno e do pecado. Por isso disse que a graça ela flui de uma única pessoa, e essa única pessoa é Jesus. A história bíblica é composta pelo confronto entre o poder do pecado e o poder da graça, entre o poder de Satanás e o poder de Jesus. Mas sabe, meus amados, que a graça ela tende sempre a tomar a iniciativa nesse processo. A graça plantou o jardim do Éden para que o homem pudesse viver nele. Mas o pecado invadiu o jardim pela forma daquela serpente. A graça responde a este ataque, prometendo destruir as obras do inimigo, pisando na cabeça da serpente. E o pecado, ele contra-ataca, fazendo a maldade e a violência multiplicar exponencialmente nesse mundo. A graça intervém quando Deus chama a Abraão e promete dele fazer um grande povo. Mas o pecado novamente se mete e deseja pôr um fim a essa história, desejando matar a Isaac. A graça ela manifesta através de Jacó e da sua descendência Israel. Mas o pecado vai atrás e leva Israel para o Egito como escravos. A graça novamente é derramada quando Deus resolve libertar do Egito aquele povo. Faz com que eles atravessem o mar e lhes dá os mandamentos para eles seguirem. Mas o pecado, ele tenta interromper, levando aqueles homens a se dobrarem diante dos bezerros de ouro. E assim segue. Uma briga sem fim entre o poder do pecado e o poder da graça. Aparentemente, parece que nada é capaz de resolver esse enorme embate espiritual. Mas a graça está trabalhando em silêncio, para que no momento decisivo ela possa intervir definitivamente nesta briga. Podemos ver esse momento chegando através das páginas do Novo Testamento. Cristo vem ao mundo e o conflito parece chegar no seu ápice, na sua dimensão maior. A graça
toma então lugar na pessoa daquela criança, Jesus Cristo, fazendo que o Deus se torne homem. Mas o pecado reage de pronto, levando Herodes a matar as crianças da época de Jesus. Mas a graça protegeu o menino Jesus. Então o maligno tenta derrubar Jesus naquele evento que nós todos conhecemos como a tentação no deserto. Mas a graça novamente triunfa e vai além, quando Jesus começa a curar, quando Ele começa a libertar, a restaurar pessoas, a expulsar demônios, a alimentar famintos. E de novo, o pecado ataca por aqueles homens que vieram prender, maltratar e matar ao nosso Senhor. Ele agita a multidão para rejeitar a Jesus e pedir a sua crucificação. E Jesus ali, ele encontra um espaço para declarar que aquela era a hora daqueles homens, quando as trevas reinam. Prenderam a Jesus, colocaram-no em uma cruz, o mataram e ele foi para o túmulo. A imagem que nós temos dessa cena até o momento é de que, aparentemente, o pecado venceu, pois reina na morte. Mas o pecado jamais entrou em Jesus, e por isso a morte jamais seria capaz de detê-lo, pois foi no terceiro dia que o Senhor Jesus então ressuscitou dentre os mortos. A graça, por causa disso, ela reina através do nosso Senhor Jesus. Um homem sobre quem o pecado não teve poder e que a morte foi incapaz de pará-lo, e que mostrou o caminho da graça sem limites para todas as pessoas, todos nós que vivemos debaixo do poder do pecado. Esse homem Jesus, ele é quem está do lado de fora do avião, daquele avião sequestrado, e por isso ele tem condições de atacar e vencer o mal e libertar aqueles reféns que estão ali presos. Esse homem também está do lado de fora daquela cidade invadida pelo inimigo, e por isso ele tem condições de derrotar aquele invasor e libertar as pessoas, as vítimas do seu domínio. Esse homem também não está preso por aquelas cordas que Gulliver estava preso, e por isso ele tem condições de cortá-las e deixá-lo livre, firme para viver. É a graça de Deus operando através do nosso Senhor Jesus. E a pergunta que preciso fazer agora para você é: que relacionamento você tem com esse homem chamado Jesus? Todo esse processo aconteceu para que chegássemos aqui, neste exato momento, a esta pergunta. Para que você não mais fique refém daquele que sequestrou a sua vida. Para que você não mais seja dominado pelas forças opressoras da maldade. Para que você não mais seja amarrado pelas ações do pecado ao seu redor. Mas para isso, meu amado, algo precisa acontecer com você. Algo precisa acontecer no seu coração. E por isso, eu preciso olhar para você nesse momento e saber se você quer que Jesus assuma o controle do avião da sua vida. Se você quer que Jesus tome o lugar em que você está vivendo, oprimido pelas forças do mal. Eu quero saber se você quer que Jesus corte as amarras que estão lhe prendendo, estão lhe escravizando pelo poder do pecado. Essa é a pergunta que você precisa responder agora. Tudo isso foi construído para isso, para que você pudesse dar uma resposta séria para Deus,
nesse momento. E eu quero ajudá-lo, orando com você. Nossa vida, ela é inclinada ao pecado. E por isso, de uma forma natural, havemos de permanecer dominados por ele. No entanto, a graça de Deus, a graça sem limites de Deus, chegou hoje ao seu coração, dizendo que esse superpoder, esta superpotência chamada graça, que opera através de Jesus, pode mudar a sua história, agora, hoje. E a minha oração é por isso. E eu quero que você faça esta oração, pedindo para que a graça sem limites de Jesus possa assumir o controle da sua vida neste exato momento. Você ora comigo? Deus bendito, nós entendemos, ó Pai, o que está acontecendo no mundo através desse versículo que aqui pudemos meditar. Que o pecado reina na morte, mas que a graça reina na justiça por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Podemos, ó Pai, continuar da mesma forma como começamos esse culto. E se isso acontecer, ó Pai, de certo teremos perdido a guerra. E o resultado disso é a morte. No entanto, Senhor, o Senhor Jesus nos trouxe uma segunda opção. Não é preciso morrer. O Jesus que nós cremos, ele morreu e ressuscitou. E isso, ó Pai, serve como um convite a todos os que porventura foram sequestrados pelo pecado, que tiveram as suas vidas invadidas pelo mal e acorrentados por toda sorte de maldade. Jesus, o nosso Senhor, ele ouve a nossa oração nesse momento. E a minha oração não pode ser outra senão clamar pelo nome de Jesus. Liberta, Senhor, esta pessoa que está presa, Senhor, a algum tipo de pecado. Ela jamais conseguirá ser liberta por si mesma, a não ser que deixe o poder da graça inundar a sua alma, invadir o seu coração. A não ser que ela deixe essa graça sem limites fazer aquilo que o Senhor Jesus propõe a nós. Eu clamo a Ti, Senhor, entregando cada alma em Tuas mãos, crendo que o Senhor vai mudar a história desta pessoa nesse exato momento. Oro em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, ó Deus. Deus abençoe. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, oh, oh. Mesmo sendo assim, Deus me ama tanto. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Se estou forte, Deus me ama. Se estou fraco, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus possa abençoar você, meu amado. Meu desejo é que você seja alguém livre, livre do pecado e que viva debaixo da graça do Senhor. Que você tome esta decisão hoje de servir ao Senhor, de servi-lo em todo momento, como alguém livre pelo poder do nosso Senhor Jesus. Que você viva isso a cada dia de sua vida. Nós estamos encerrando esse culto, mas a nossa oração é para que você, durante toda a sua vida, por onde quer que você vá, o que quer que você esteja fazendo, possa viver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. O Senhor lhe abençoe, o Senhor lhe guarde,
o Senhor liberte você. Amém.